saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos, se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Olá, muito bom dia. Deus abençoe esse sábado, né? Sábado, dia 19 de abril. Que seja um sábado de aleluia. É ou não é? Um sábado de aleluia. O sábado do assim seja, né? A pessoa vai dizer assim seja. Aleluia significa assim seja. Que seja um sábado de bênçãos, de sinais, de prodígios e de maravilhas. Mais uma vez, nós estamos lhe convidando para essa oração, para esse momento de oração. E quando nós nos fortalecemos espiritualmente, nós ganhamos imunidade contra o mal. Lembrando que nesse domingo, né, é o domingo da ressurreição, o domingo de Páscoa, né, o domingo em que o nosso Senhor ressuscitou, e portanto nós estaremos participando da Santa Ceia, aqui na igreja, Hospital da Alma, que fica na Avenida Amazonas, 1744, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Quem não pode vir, porque não mora em BH, região metropolitana, né? Mora em outro estado, país, cidade distante, aí você vai participar virtualmente através aqui do nosso canal no YouTube. Mas será um domingo de ressurreição, de salvação para os que creem. Segunda-feira também é feriado, aqui no Brasil, né? E aí, portanto, segunda-feira, o nosso culto de sabedoria financeira será também numa reunião especial, às 9 horas da manhã, tá? Mas nós vamos lhe convidar para essa oração nesse momento, independente de religião. Quando nós damos aqui o endereço da igreja, eu não estou lhe convidando para você mudar de placa, de igreja, de religião, não. Mas é para mudar de vida. Até porque o nosso Deus é muito maior que placa de igreja, muito maior que religião. É muito maior que tudo isso. Ele quer transformar a sua vida. Ele morreu por pessoas, não foi por placa, não. Ele morreu por pessoas, não foi pela religião, não. Então você precisa entender isso. Prepara aí um copo com água, ou uma caneca com água, eu tenho aqui a minha preparada, e nós vamos consagrá-la, ou consagrar essa água na oração. E uma vez essa água consagrada, onde ela chegar, em quem ela chegar, chegará também saúde física e saúde espiritual. Pode ter certeza disso. Se inscreva aqui no canal, porque se você está inscrito, você também recebe uma cobertura de orações, ou coloca aqui o seu nome, o nome do familiar que você quer incluir nessa oração. Tá bom? Faça isso, porque não custa, é só escrever, né? Não custa fazer isso. Se você quer receber os links das reuniões que nós temos aqui também, pelo WhatsApp, é só você salvar o nosso número aí, o nosso WhatsApp. Aí você manda um oizinho aí, a minha esposa que responde, e você escreve assim: eu quero receber os links das reuniões. Aí nós vamos cadastrar o seu número, e sempre que a gente estiver aqui ao vivo, nós vamos encaminhar esse link. Mas para que você possa abrir o link, assistir, você precisa salvar o nosso contato aí nos seus contatos. Você salva aí o número, coloca lá, salvar nos contatos, escreve lá Hospital da Alma, para que você possa, sempre que receber os links, conseguir abrir esse link. Tá bom? Nós já vamos unir a nossa fé. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Determinar que esse sábado seja um sábado de aleluia. Um sábado de maravilhas na sua vida. Se possível, feche os olhos.
Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos pela misericórdia da nossa salvação. Te louvamos porque o Senhor nos amou de tal maneira que foi capaz de morrer por nós, foi capaz de sofrer por nós. O Senhor padeceu naquela cruz para nos salvar. Então aqui estamos rendidos a Ti, pedindo perdão ao Senhor pelos nossos erros, falhas, pedindo a Tua misericórdia, pedindo a Tua salvação. Aqui nós estamos rendidos a Ti, porque reconhecemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Sem a Tua palavra, sem a Tua presença, sem a Tua direção, estamos perdidos. Então vem, meu Deus, vem e nos renova, vem e nos aviva, vem e nos transforma, meu Senhor. Faça tudo novo, faça tudo diferente. Toca nessas pessoas que estão agora orando conosco. Cura o doente, liberta o cativo, levanta o caído, fortalece o fraco. Renova essas pessoas, meu Pai. Que neste momento o Teu poder se manifeste de tal maneira que o doente seja curado, que o fraco seja fortalecido. Ah, meu Deus, aqueles que escreveram os nomes aqui para oração, que sejam visitados pelo Senhor. Que neste momento, meu Deus, toda aflição vai embora, toda angústia vai embora. Eu determino que esse dia seja um dia de respostas, de milagres. Que esse dia seja um dia de boas notícias, de portas abertas. Que esse dia seja de sinais, prodígios e maravilhas para os que creem, meu Pai. Oh, meu Deus, honra o Teu povo, honra os Teus filhos, honra os Teus servos, meu Senhor. Abençoa esse país, que a Tua misericórdia possa chegar no legislativo, no executivo, no judiciário. Abençoa e proteja as famílias. Caia 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, não seremos atingidos, porque o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege. Consagra a água que essa pessoa preparou, e quando ela beber dessa água, meu Deus, se tinha uma dor, que a dor desapareça. Se tinha uma angústia, que a angústia vá embora, que todo mal saia da vida dessa pessoa de uma vez por todas. É o que nós determinamos, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus, que a Tua luz resplandeça na vida de todos. Aí onde você está, minha amiga, meu amigo, receba paz, receba vida, receba a presença de Deus, do Deus vivo. Nosso Deus não está mais morto, não, na cruz, não. Ele ressuscitou, Ele está vivo. Ele está aí na sua frente, para te consolar, para te renovar, para te abençoar, para te fortalecer. Respira fundo e repita assim: eu posso, eu consigo, eu realizo em nome de Jesus. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Diante dos desafios da vida, das lutas, dos obstáculos, ao invés de você confessar a derrota, diga: eu posso, eu consigo, eu realizo. Porque a gente só não pode, só não consegue se a gente não está com Deus. Mas se você está fiel a Deus, você pode, você consegue, você realiza. Amém? Então, beba da água aí, crendo no poder divino. Eu vou deixar você com uma sugestão de palavra, de pregação agora. Se você puder ficar mais um pouco, você vai só se enriquecer espiritualmente. Quando você está forte espiritualmente, você ganha imunidade contra o mal. Quando você está fraco espiritualmente, qualquer probleminha te derruba. Então, se você puder ficar mais um pouco, só vai fazer bem. Ouça essa mensagem, essa pregação. Se você não puder ouvir agora, ouve mais tarde. Sendo bom para você, compartilhe também com seus contatos. Nesse domingo, teremos a Santa Ceia. Vamos nos assentar à mesa com o nosso Pai, às 8 horas da manhã, aqui na Avenida Amazonas, 1744, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde está a Igreja Hospital da Alma. Você que é membro virtual ou vai ficar virtualmente, porque mora em outro estado, país, cidade distante, você prepara um pedacinho de pão, um pouquinho de suco de uva, para que na hora da Santa Ceia você possa consagrar aí e participar conosco. Tá bom? Será um domingo de ressurreição em todas as áreas da sua vida.
Vamos ficando por aqui, que Deus abençoe a todos, bom sábado, bom dia. Podem sentar, podem nesse momento procurar se concentrar em tudo que você vai receber, em tudo que você vai ouvir. Nós vamos viajar no Espírito. Eu tenho certeza que no momento da pregação, ou enquanto estivermos pregando, enquanto estivermos meditando, na palavra de Deus, na direção de Deus, eu tenho certeza que doentes serão curados. Nesses próximos minutos, pessoas que tinham perdido a esperança ou a vontade de sonhar vão voltar a sonhar. Nesses próximos minutos, enquanto estivermos viajando espiritualmente falando na palavra de Deus, pessoas serão batizadas com o Espírito Santo. Outras serão renovadas. Pessoas que se encontravam caídas vão se levantar. Algumas que estavam com dores, com vícios, com problemas de mil, serão livres agora, libertas nesse momento. Porque o próprio Deus, Ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus, quando penetra na vida de uma pessoa, ela é como uma espada de 2 gumes, que ela tem o poder de dividir, de cortar, de separar alma e espírito. Então, se a gente meditar no que está escrito em Lucas 22, no versículo 39 em diante, o título vai dizer Getsemane, que foi justamente aquele jardim que Jesus, aproximadamente alguns minutos ou horas, para ele ser levado como prisioneiro, e sabendo ele que ele seria crucificado, sabendo o Senhor Jesus da morte, da situação que ele viveria nos próximos minutos daqui desse jardim, ele expressa a sua agonia, ele expressa a sua dor. Parece que Jesus, o Cristo, para você entender, Jesus, você já sabe que é Deus encarnado no homem, o Cristo encarnado no homem, Jesus. Mas em alguns momentos nesse jardim parece que o Cristo, que é o próprio Deus, parece que sai um pouquinho do corpo Jesus, e o corpo do homem Jesus, ele sente o que vai se passar, o que vai acontecer. Porque Deus fez conosco, o ser humano, algo extraordinário. Deus, Ele nos impediu de conhecer, de saber o futuro. Deus, Ele ocultou do ser humano o dia e a hora que o ser humano vai morrer. Até porque se você soubesse, se soubéssemos o dia, a hora ou como nós fôssemos morrer, alguns já entrariam em agonia muito antes, ou em depressão muito antes, outros deixariam de sonhar ou de viver, sabendo que tal dia, tal hora ou tal ano, eles iriam então morrer. E Deus, Ele ocultou isso do ser humano. Mas o Senhor Jesus, homem, que era Deus encarnado, sabia o que ia acontecer com o corpo humano. Sabia o que ia acontecer com ele, ele sabia da sua missão. Aí aqui, no versículo 39, diz assim: e saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras. Procure prestar muita atenção e não desviar sua atenção com outras coisas. Procure nesse momento não ficar escrevendo no WhatsApp. Procura nesse momento você se transportar para a igreja, como se você estivesse sentado aqui agora, e não desviasse a sua atenção por nada, porque é através dessa pregação, dessa palavra, que Deus vai operar o milagre. E é claro que o diabo, sabendo disso, ele vai tentar desviar a sua atenção. Ele vai tentar tirar você do que é espiritual. Aí diz: e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai,
para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E aí, se você for olhar na sua Bíblia, o próximo título diz a prisão de Jesus, o outro título vai dizer a negação de Pedro, depois o outro título diz Jesus perante Pilatos, Jesus perante Herodes, e aí, enfim, Jesus crucificado. Depois o próximo título, a morte e o sepultamento de Jesus, no capítulo 24, a ressurreição de Jesus. Mas aí, eu quero que você pare um pouquinho aqui no Getsemane, pare um pouquinho nesse jardim, que a Bíblia vai dizer que o nosso Senhor, que o nosso Mestre, que o nosso Deus, em alguns momentos ele estava em tamanha agonia, que ele chegou a transpirar, a suar sangue. Se a gente voltar mais ou menos umas 12 horas antes do jardim, se a gente voltar um pouquinho antes desse momento no jardim do Getsemane, nós vamos nos encontrar com Jesus sentado à mesa, com os 12 discípulos, no que nós chamamos de a última ceia. E se você não sabe, para o judeu existem 3 altares que são muito pessoais, 3 altares que são muito, eu digo, pessoal e sagrado, que é a cama, é a mesa de jantar e o sofá da sua sala, que você só leva para esses lugares pessoas que são íntimas a você. E aí, horas antes do Getsemane, Jesus está nessa última ceia, sentado com os 12 discípulos à mesa, e justamente nesse dia, contrário do que acontecia das outras vezes, Jesus está calado. Jesus esse dia está quieto. Eu imagino que das outras vezes, quando eles voltavam da sua missão, do seu dia missionário, quando eles iam sentar à mesa, antes do partir do pão, havia alegria, havia aquela conversa, um discípulo falando com o outro. Você viu quando o leproso foi curado? Você viu quando o outro andou? Você viu quando Jesus disse aquela palavra? Falando dos milagres, falando das maravilhas, havia festa, havia alegria. Mas nesse dia, na última ceia, Jesus está quieto, Jesus está calado, e eles notam algo diferente. E Jesus, não aguentando ou não suportando, Jesus solta e diz: um de vocês vão me trair. Eu imagino os 12, um olhando para o outro, e como você já sabe, começaram a falar baixinho: quem será, quem será? E Jesus, ele não aguentando ainda, e diz: aquele a quem eu der esse pedaço de pão vai me trair. Eu me imagino sentado à mesa com os 12, e se Jesus acabou de dizer: aquele que ele der o pedaço de pão vai trair, ou vai traí-lo. Se Jesus vem com um pedaço de pão na minha direção, eu digo: eu não quero esse pão. Livra de mim esse pão. Longe de mim. Você pegaria o pão? Jesus acabou de dizer que quem ele desse aquele pão iria traí-lo. Mas quando ele entrega para Judas, Judas recebe aquele pão. Só tem uma explicação para que Judas receba aquele pão na frente dos discípulos, e Jesus acabou de falar que quem ele entregasse o pão iria traí-lo. Judas estava de corpo presente, mas de espírito ausente. O que acontece também na igreja?
Pessoas estão, às vezes, dentro da igreja, corpo presente, mas a cabeça, o espírito, está em outro lugar. Pessoas que quando termina o culto, termina a reunião, se você perguntar o que foi pregado, o que foi falado, ela não sabe, porque ela esteve de corpo presente, mas de espírito ausente. Pessoas que estão, nesse momento, acompanhando a reunião, estão acompanhando o culto, estão ouvindo, mas espiritualmente estão longe, porque estão pensando em dívidas, estão pensando em outras coisas, estão questionando, argumentando, estão longe daquilo que chamamos o espiritual. Ela está de corpo presente, mas de espírito ausente. E aí, Jesus, então, nesse dia, contrário do que acontece nos outros, quando Jesus divide o pão, quando eles ceiam, comem o pão, eu imagino que esse dia meio que o pão desceu meio atravessado, a conversa não estava muito boa, Jesus chama eles para cantar um hino. Nem sabia eu que Jesus cantava. Mas nesse dia Jesus cantou um hino. E ficamos um pouco revoltados porque ninguém escreveu o hino. Tem tantos hinos, né? Tem o cântico de Moisés, o cântico de Ana, tem os hinos de Asaf, Davi. Mas esse hino da Santa Ceia não existe. Não tem. Ninguém deixou escrito. Mas aí nós vamos entender qual é o hino. Porque depois desse hino, eu imagino os discípulos falando para Jesus, podemos ir descansar, podemos ir dormir. E Jesus chama para fazer uma oração. E terminada a oração, Jesus chama os 12 para ir com ele no Getsemane, no Monte das Oliveiras, para orar. Jesus faz um convite a eles. Vocês podem ir comigo? Jesus está quieto, está calado, porque ele sabia o que estava por vir. E a Bíblia vai dizer que os 12 saem com Jesus em direção ao Monte das Oliveiras, ao Getsemane. Mas só chegam lá 3. Os 3, Tiago, Pedro e João, no meio do caminho. Parece que a gente consegue ver Pedro dando... parece que a gente consegue ver Judas dando um perdido e saindo para fechar sua negociata de vender Jesus para os fariseus da época. Outros dos 12, porque já sabiam e ouviam um murmurinho, pessoas falando que Jesus estava para ser preso, soldados já estavam se armando para pegá-lo naquela madrugada, e aí eles foram meio que dispersando, e mais uma vez só chega com Jesus no Getsemane, aqueles 3, Jesus tinha 12, mas 3 eram especiais. Você vê que Pedro, Tiago e João foram os 3 que viram Jesus também no Monte da Transfiguração. Pedro, Tiago e João foram os 3 que entraram com Jesus na casa de Jairo, na hora, no quarto, para ressuscitar a filha de Jairo que tinha morrido. Pedro, Tiago e João, Jesus nos ensina que você pode ter muitos que te seguem, mas só na hora da dor, na hora da aflição, você tem sempre aqueles poucos ou aqueles que você conta nos dedos de uma mão que realmente estão do teu lado na hora da dor, na hora da aflição. E aí Jesus chega para esses 3 e diz para eles, para orar com ele. Só que esses 3 discípulos, como também os demais, teve uma vez que eles pediram para Jesus o seguinte: mestre, ensina-nos a orar, porque os discípulos de João, o Batista, eles sabem orar, e nós não sabemos. E Jesus fala para os discípulos o seguinte: enquanto eu estou com vocês, vocês não precisam orar, porque eu sou a oração encarnada. Mas já que vocês querem, Jesus ensinou para eles a oração do Pai Nosso. E se você for pegar a oração do Pai Nosso, na oração do Pai Nosso tem as 3 coisas que o ser humano realmente ele precisa, que é o pão, é o perdão e o livramento. Mas se você pega a oração do Pai Nosso, e você faz a oração do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, enfim, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ela vai demorar 1 minuto. Ela não passa de 60 segundos. Essa era a oração que eles sabiam fazer. E Jesus disse: ora comigo, ora para que não entreis em tentação. E Jesus deixa os 3 aqui orando,
e Jesus se afasta, porque a Bíblia vai dizer que Jesus está em agonia. Jesus está triste, está calado. Jesus, o homem, não o Cristo encarnado, estou dizendo Jesus, o homem, está triste, está em agonia. Ele se afasta e ele também vai orar. E nessa oração de Jesus, que provavelmente dura 1 hora, porque quando Jesus volta, eles estão dormindo. E Jesus diz, vocês não conseguem vigiar comigo, orar comigo 1 hora. Eu queria que vocês orassem comigo 1 hora, e vocês oram 1 minuto. Vocês, ao invés de orar comigo 1 hora, vocês oram 1 minuto. Mas bem, Jesus, nessa sua oração, porque ele, Jesus, o homem, sabia do que ia acontecer, do que ele teria que passar, e por isso Deus nos bloqueou, nos impediu de conhecer o dia e a hora e como vamos morrer, para que não sofrêssemos com antecedência. A Bíblia diz que a agonia de Jesus é tão grande que ele transpira sangue. Procura depois, cientificamente, descobrir o porquê que o corpo humano ele pode chegar ao ponto de transpirar sangue. Imagine por um momento o Senhor Jesus, o Deus encarnado, ele deixando um pouquinho a parte espiritual, e agora só Jesus, o homem. E Jesus, o homem, imaginando e pensando o que ele vai ter que passar nas próximas horas, o que ele vai ter que viver nas próximas horas, e é meio que como o corpo dele fosse ficando desesperado em saber a dor, o sofrimento, as angústias que ele teria que passar, e esse corpo em agonia, é o que acontece para transpirar o sangue. Há uma descarga de adrenalina que o coração começa a bombear sangue mais do que o normal, e num ser humano natural, normal, ele pode dar uma parada cardíaca, mas Jesus estava proibido de morrer de parada cardíaca, ou então ele poderia ter um AVC, estourar uma veia no cérebro, e ele também morrer por conta da oxigenação do sangue fora do normal, mas Jesus também não podia morrer de AVC, era morte de cruz, é o que já estava determinado pelo Pai. E esse sangue bombeando, acontece de que algumas artérias, ou pequenas artérias, elas trincam, e no mesmo lugar que sai suor, sai sangue. E Jesus vai passar a mão na testa, no rosto, está sangrando, ele está suando sangue, porque está em agonia. Eu imagino os discípulos que até então viam o seu mestre como o super-homem, agora aquele que era o super-homem deles, eles estão vendo em agonia. Parece que esse super-homem encontrou a criptonita. E eu sou apaixonado pelo Jesus, o Cristo. Eu sou apaixonado pelo Jesus que faz milagres. Eu sou apaixonado pelo Jesus que ressuscitou o morto que estava cheirando mal há 4 dias. Pelo Jesus que ele venceu as leis do vento, o clima, ele andou sobre as águas, ele mandou a tempestade parar. Eu sou apaixonado pelo Jesus que curou o leproso, por Jesus, maravilhas, mas eu também sou muito apaixonado pelo Jesus homem, porque todos nós seres humanos, nós temos o nosso lado humano. Nós não somos super-heróis, nós não somos super-crentes, porque às vezes a pessoa olha para a gente, pastor, e ela pensa que o pastor, ele é um semideus, e ele não é semideus. O pastor, você, todos nós também temos o nosso momento de agonia, também temos o nosso dia de tristeza, também temos os nossos momentos de temores, de dores. Nós somos humanos. Ele, Jesus, era Deus encarnado, mas naquele momento em agonia, ele deixou o Deus encarnado, deixou o próprio Deus um pouco de lado, e o seu corpo estava sentindo. E Jesus, naquela oração, porque ele tinha 3 que ele chamou para orar com ele,
Tem situações que você pega os seus amigos íntimos, você pega pessoas que você confia, e você pede para orar com você, você pede para ajudar você em oração, mas mesmo assim Jesus saiu de perto deles e se distanciou e foi orar sozinho, porque também você vai encontrar situações ou passar por situações que, por mais que você tenha pessoas intercedendo, tem situações e momentos que são só você e Deus e mais ninguém. Tem momentos, situações de intimidade com Deus que é só você e Ele. E aí você vai ver Jesus sozinho, orando em agonia, Jesus angustiado, Jesus ali imaginando o que vai ter que passar, o que vai ter que viver, suando sangue. Em um dado momento parece que eu vejo Deus, que é o Pai, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para aquele momento, para que salvasse a humanidade. Eu vejo Deus olhando, eu vejo Deus, porque a situação estava tensa, e Jesus, naquele momento, no Getsemane, Jesus diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu imagino Deus botando a mão na cabeça e falando: e agora? Eu imagino Jesus falando: eu não vou aguentar. Jesus, o homem, falando: eu não vou suportar. Jesus, o homem, falando: eu acho que eu não vou aguentar. Eu imagino Deus numa situação, porque se Jesus decide não morrer por nós, nós não estaríamos aqui. E naquele momento parece que eu vejo Deus falando o seguinte: diabo, preste atenção, eu não vou interferir e você não vai atrapalhar. A decisão é dele. É ele que decide. Parece que eu vejo Deus dizendo: Satanás, nesse momento, eu não vou ajudá-lo e você não vai interferir ou atrapalhar, porque é uma decisão pessoal. E aí Jesus coloca vírgula, ele diz: se possível, passa de mim este cálice, vírgula. E na língua portuguesa, a vírgula, para quem não sabe, é como o espaço para você respirar. Você já viu uma pessoa nervosa e a outra diz: respira fundo. Em outras palavras, coloca uma vírgula, porque quando você bota a vírgula, você respira, você usa o intelecto, você pensa. E aí Jesus conclui a frase dizendo: mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Que seja feita a tua vontade. E Jesus sai daquela oração que ele começa em agonia, que ele começa abatido, calado, triste, e ele já volta dono de uma coragem, dono de uma força. Ele já sai daquele momento de oração diferente. Aí você vai entender que tem momentos que a sua oração individual, só você e Deus, provocam em você uma fusão, uma transformação, uma fusão do Deus Pai com o corpo humano, e levanta o caído. E aí ele chega e vê os discípulos dormindo, ele diz: poxa, vocês não conseguem ficar nem uma hora comigo? E saindo dali, dessa oração, a Bíblia vai dizer que 600 soldados chegam para prender Jesus. Numa outra passagem, Jesus se adianta, porque os soldados perguntam e diz que quem é que está aí? E Jesus diz: sou eu. E eles recuam e caem. E Jesus espera eles levantarem, porque qualquer um de nós, vendo o seu inimigo caído, você dá uma bicuda na boca dele, você ainda dá tempo de correr. Jesus espera eles se levantarem, e Jesus fala: sou eu. Estou pronto, vocês não estão me procurando? E aí Judas vem e dá um beijo em Jesus. Você já sabe que esse era o sinal que Judas tinha dado. Quem ele beijasse era o Cristo, para que eles pudessem prender. E quando Judas beija Jesus, Jesus diz assim: amigo. Jesus não chama Judas de amigo no sentido pejorativo. Quando Judas dá um beijo em Jesus, beijo da traição, Jesus vira para Judas e diz: amigo, a que vieste? Parece que eu vejo Jesus falando: amigo, o que você está fazendo? Como se a gente pudesse falar com Judas um pouquinho antes, sabendo disso, a gente diria: Judas,
Não faça isso. Você em alguns momentos andou com Jesus, permaneceu com Jesus, viu Jesus, não troca ele por algumas moedas. Mas eu vejo Jesus falando para Judas, amigo, não no sentido pejorativo, eu vejo Jesus falando assim, amigo, Judas, eu não vou te julgar por esse ato. Eu não vou te jogar fora por esse ato. Eu não sou como os homens que você faz 99 coisas boas e você é um anjo, e uma coisa ruim que você faz, você é tido como demônio. Eu não sou como os homens. Não é porque você, Judas, cometeu esse ato de trair-me que você não é meu amigo. Jesus disse, amigo, para aquele que o traiu. De repente você agora estava em alguns momentos da sua vida pensando que você tinha traído, negado Jesus, como Pedro também o negou, e que Jesus não te dava mais chance, que Jesus não tinha mais salvação para você, e Jesus está falando, amigo, eu não vou te julgar por esse ato, eu não vou te condenar por isso, você ainda é o meu amigo, eu ainda vim para morrer, para te salvar, não para te condenar. Jesus vai ser o nosso juiz, mas Ele ainda é o nosso advogado. Entenda isso, por favor. Mas Judas, você sabe que ele sai dali e vai se suicidar, se precipita no penhasco, as suas entranhas se derramam. Jesus, antes de sair para se suicidar, ele devolve as moedas para os fariseus, ele joga as moedas lá no templo e ele vai se matar. E aí você vai entender o que foi feito também com essas moedas. Mas aí, o Senhor Jesus, ele é levado preso na madrugada. Ele foi preso na madrugada, porque era contra a lei, por isso foram na madrugada. E aí jogam Jesus para Caifás, jogam Jesus para Pilatos, e ninguém quer segurar a bomba na mão. E Pilatos, um homem muito culto, ele está aprendendo com as respostas de Jesus. Pilatos já ouvia falar de Jesus, e Pilatos fica meio que maravilhado com as respostas de Jesus, e parece que ele quer aprender mais com Jesus, porque cada resposta de Jesus, Pilatos está aprendendo, e na advocacia não é a verdade que prevalece, é a retórica, é o que tem mais argumentos que prevalece, não é nem a verdade. E aí Pilatos, naquela situação, naquela noite, ele vai para casa perturbado, preocupado, porque ele não encontra um meio para livrar Jesus, ele não encontra uma maneira de livrar Jesus. E Pilatos, ele permite que os soldados deem uma surra em Jesus. Antes da crucificação, ainda não foi decidido a crucificação. E aí você vai entender a dor e a agonia de Jesus no Getsêmani. Porque a maior vergonha para um judeu era se despir, e Jesus ficou seminu. Os soldados romanos, eles pegam um chicote chamado azorrague, que esse chicote só foi feito para dar surra em judeus, porque no chicote normal, o judeu, quando apanhava, ele não se dobrava, ele não dobrava os joelhos, ele não se curvava, porque o judeu só se dobra para Deus. E aí eles fizeram um chicote chamado azorrague, que tem 7 cordas, e na ponta ia pedaços de ferro ou de osso de carneiro, e cada chibatada valia por 7. E aí tem a história entre os soldados romanos da 11ª chibatada. A teoria da 11ª, porque na 10ª chibatada o judeu podia aguentar de pé até a 10ª. Porque na 10ª é como se ele já tivesse tomado 70 chibatadas. O corpo já não aguenta de dor, começa a tremer e os joelhos caem, se dobram. Aí vinha a 11ª, que pegava na cara, pegava em qualquer lugar. E o nosso Senhor Jesus vai agora sofrer com a azorrague,
Só que Paulo disse que o nosso Jesus levou 40 chibatadas menos uma. 40 vezes 7, dá quase 300 chibatadas. O corpo de Jesus foi retalhado com azorrague. E a Bíblia diz que no momento em que ele apanhava, ele era como ovelha muda. Ele só gemia, e não gritava. E eles iam batendo e batendo e batendo e retalhando o corpo de Jesus. Até o momento que ele dobra os joelhos, que ele cai, eles continuam batendo. E onde pega o chicote, no rosto, no peito, nas costas, nas pernas, ia retalhando o nosso Senhor. Ele perde quase 3 litros de sangue. Pilatos está em casa, perturbado nessa noite. E Cláudia, a mulher de Pilatos, diz assim: eu não me meto nesses assuntos do governo, mas eu tive um sonho. E Deus falou para você não se meter com esse homem. Pilatos está preocupado. Como livrar Jesus? E Pilatos encontra na lei que na Páscoa os judeus tinham uma misericórdia, como no passado, eles podiam pegar um animal para sacrificar, para perdão dos pecados e livrar um outro animal. E aí Pilatos manda buscar lá e saber o seguinte: qual foi o pior bandido que está aí preso, que maltratou o povo? Foi Barrabás. Então Pilatos pensou: encontrei uma maneira de livrar Jesus, porque todo mundo odeia Barrabás e o povo ama Jesus, o povo gosta de Jesus, então eu vou colocar para crucificar Barrabás e soltar Jesus. Eles vão optar em soltar Jesus e em crucificar Barrabás. Mas algum X9 ouviu Pilatos falando isso e correu e falou com os fariseus. Eles pegaram o dinheiro que Judas tinha devolvido e eles compraram algumas pessoas. E essas algumas pessoas compradas, não sei se acontece isso na política nos dias atuais, mas essas pessoas compradas, quando Pilatos já vem e diz: vocês têm uma opção. Jesus está todo retalhado, Jesus está ensanguentado, Jesus está estraçalhado. Pilatos pega Jesus estraçalhado de um lado, Barrabás do outro, e pergunta: quem vocês querem que seja crucificado e quem vocês querem que seja livre? E aqueles que foram comprados, eles diziam: solta Barrabás, crucifica Jesus, solta Barrabás, crucifica Jesus. E Pilatos, sem saber o que fazer, Pilatos diz: eu lavo as minhas mãos. Eu não quero que o sangue desse homem, desse justo, caia sobre a minha cabeça. E aquele povo, os judeus, disseram: que caia o sangue dele sobre nós, sobre os nossos filhos. Então, e Pilatos lava as mãos. E aí você vai entender que quando acontece de surgir um Hitler, de matar 6 milhões de judeus, você vai lembrar que os judeus pediram isso. Mas outro dia eu falo sobre esse assunto. E Jesus é condenado à crucificação. A cruz, ela era feita 5 dias antes da crucificação. Jesus foi condenado um dia antes. E porque a cruz era feita, preparada 5 dias antes da crucificação, a cruz sendo preparada 5 dias antes, ela era feita na medida do condenado. Aí você vai entender o porquê que Davi, o salmista, disse assim: esticaram o meu Senhor. Porque pegaram uma cruz que não era a medida dele. Deixa o portão encostado, por favor. Pegaram uma cruz que não era a medida dele. Prenderam ele, crucificaram uma mão, tiveram que esticar, porque a cruz já tinha um furo preparado. Esticar, quase estourando ele, para crucificar naquela cruz. Antes, ele teve que levar parte da cruz, você já sabe disso, uma haste da cruz. E para a gente resumir, você entender, naquela cruz,
a crucificação era feita a 45 graus. Jesus foi crucificado assim. Na posição que ele foi crucificado, ele não conseguiria viver 15 minutos, mais de 15 minutos. Porque as escápulas, elas iam oprimir o pulmão e ele ia parar de respirar. E a dor de Jesus na cruz durou 3 horas. Jesus ficou vivo ainda naquela crucificação 3 horas. Como? Quando ele ia respirar, ele forçava o corpo e respirava. Porque Jesus sabia que o sacrifício perfeito não era de carne espremida, oprimida, não era de uma carne sufocada, mas era de sangue. Jesus sabia disso. Em alguns momentos ele voltava o corpo para poder conseguir respirar. Alguém vai dizer: mataram o meu Jesus. Mas Jesus ele não morreu. A morte não chegou até ele. Porque o salário do pecado é a morte, e Jesus não tinha pecado. Jesus enfrentou a morte 3 vezes antes da cruz. A primeira vez foi a filha de Jairo, que quando disseram para Jairo que ela estava morta, Jesus disse: ela dorme. E Jesus foi até a casa de Jairo, e aquilo que era morte, Jesus disse: isso é sono, levanta. E a menina levantou. Jesus era inimigo da morte. A Bíblia vai falar em Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, que a morte é o último inimigo a ser aniquilado. A segunda vez que Jesus encontrou com a morte foi justamente naquela viúva de Naim, que o cortejo, o enterro já estava no meio da rua, as pessoas estavam levando o caixão, o filho daquela viúva estava morto. E a Bíblia vai dizer que Jesus está vindo de encontro com a morte, de encontro com o cortejo. Eu imagino as pessoas que estão na caravana da vida com Jesus, indo de encontro com a morte, saindo, abrindo espaço para o cortejo passar. Você sabe que num funeral até o sinal, o trânsito para que o funeral passe, mas Jesus foi e parou na frente do caixão. Ele parou a morte no meio do caminho, tocou no esquife do caixão e o menino ressuscitou. Jesus, ele primeiro parou um velório que estava só na casa de Jairo. Tem tragédias, tem situações, tem dores, velórios, luto, que só está dentro da tua casa, só as pessoas mais próximas que sabem. Você está vivendo problemas, você está vivendo tristeza, você está vivendo dificuldades, que só as pessoas próximas que sabem. E Jesus pode hoje parar esse velório. Jesus pode hoje ressuscitar o que está morto e voltar você a viver, a sonhar, a ter alegria, a ter paz, a ter felicidade dentro da tua casa. Em algum momento também existem aquelas pessoas que a má notícia, que a morte, o sofrimento já espalhou pela cidade. A cidade já está sabendo da tragédia, já está sabendo do que aconteceu, mas Jesus parou a morte no meio do caminho e venceu a morte. Se no teu caso, o teu problema já veio à tona, todo mundo já sabe, Jesus, ele para esse problema, Jesus, ele para a sua morte, o seu luto, o seu sofrimento, e na frente de todos também, ele ressuscita o que está morto, ele cura, ele liberta, ele transforma. E a terceira vez que Jesus se depara com a morte foi quando Lázaro estava morto e enterrado há 4 dias, cheirando mal. E ele disse: tirai a pedra. Mas Senhor, já cheira mal, tira a pedra. E quando tiram a pedra, Jesus em nenhum momento trata Lázaro como morto. Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E o morto há 4 dias, podre, cheirando mal, se recompõe as células e ele sai daquele túmulo. Jesus 3 vezes se deparou com a morte. 3 vezes Jesus vence a morte. Agora Jesus está numa cruz e do lado dele tem 2 ladrões, um de cada lado. Aqueles ladrões não podiam morrer antes de Jesus, porque se morre antes de Jesus dá uma confusão.
porque Jesus não aceita a morte. Se o morto morre, se o ladrão morre antes dele, ele dizer, ressuscita, antes de mim não vai. E quando Jesus está já há 3 horas, gemendo na cruz, gemendo, chega uma hora que Jesus fala em aramaico. Eles falavam hebraico, Jesus falou em aramaico, por isso que eles pensaram que Jesus estava chamando Elias. Jesus diz, Eli, Eli, lama sabactani, que ele estava dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Eu imagino nessa hora, Jesus falando isso, porque qual é o pai que aguenta ver o filho sofrer dessa maneira? Se Jesus sofre mais 1 minuto, eu imagino que Deus, ele desceria e levaria ele daquela cruz e acabaria com a humanidade, porque qual é o pai que aguenta ver o filho sofrendo? Mas naquele momento que ele disse, por que me desamparaste? É porque Deus virou as costas. Deus, ele não quis ver a dor, não quis ver a aflição. Deus virou o rosto e por isso Jesus falou isso. E quando Jesus disse, por que me desamparaste? Jesus disse, está consumado. Jesus falou, acabou, é o fim. E quando Jesus disse, na cruz, é o fim, ou seja, ele quis dizer, acabou. Ele disse assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Na hora da morte, antes de Jesus, ele entregar-se ao Pai, não permitir a morte chegar nele. Antes, ele disse, perdoa eles. Jesus estava zerando a conta. Jesus estava dizendo, perdoa. Você precisa entender que tem livramento, tem milagres, tem respostas que vão vir quando você perdoar. Tem respostas, tem mudança e transformação que vão chegar nas tuas mãos quando você se arrepender, quando você tiver misericórdia. Jesus, nesse momento do estar consumado, estava dizendo, acabou, é o fim. Está cancelado o escrito de dívida. Está cancelado o sofrimento da humanidade. Está cancelado a dor, está cancelado a aflição. Acaba agora o luto, acaba agora o sofrimento, acaba agora a aflição, acaba agora a angústia. E nesse exato momento, a Bíblia diz que Jesus, ele expira e entrega o seu espírito para Deus, não para a morte. Eu imagino que o diabo estava rondando e só esperando Jesus negar a fé. A morte queria encontrar Jesus, a morte queria achar Jesus, mas Jesus era inimigo da morte. Jesus venceu a morte. E aí quando ele inspira, o inspirar é assim, ó. Era o Cristo saindo de dentro de Jesus. Era o Cristo saindo daquele corpo. E eu imagino Cristo saindo e falando, Jesus, aguenta 3 dias que eu volto. E quando o Cristo sai de dentro de Jesus, ninguém sabe para onde ele foi nesses 3 dias. Hoje nós sabemos porque a Bíblia diz. A Bíblia vai falar que o Cristo desceu nas regiões escuras, baixas. E o Cristo foi pregar para aqueles que já tinham morrido antes de Jesus, senão haveria confusão no dia do juízo. Que confusão? De Jesus para cá, nós tivemos a chance do perdão, e eles que morreram antes de Jesus não tiveram. O Cristo saiu e foi no seio de Abraão e foi pregar para todos que estavam mortos antes desse dia. Por isso que a Bíblia vai dizer que ele trouxe cativo o cativeiro. Por isso que a Bíblia vai dizer que nessa hora, mortos ressuscitaram e apareceram para familiares. Corpos ressuscitados apareceram para familiares. A Bíblia vai dizer isso, que nesse momento que o Cristo sai do corpo, Jesus, o Deus sai desse corpo, mortos ressuscitam. A Bíblia vai dizer que um terremoto acontece, trevas acontecem.
Há um terremoto, o véu se rasga de cima a baixo, e agora Deus nos dá acesso ao Santo dos Santos. Jesus foi e pregou para aqueles que queriam arrependimento, e eles têm condições de serem salvos. E aí no terceiro dia, as mulheres estão indo no túmulo, e quando elas chegam no túmulo, a pedra já não existe, e até hoje não sabem onde ela foi parar. No túmulo de Jesus, ao contrário da pedra no túmulo de Jairo, de Lázaro, que deu para tirar, a Bíblia diz que um anjo, num terremoto, sentou na pedra e destruiu, e o túmulo foi aberto, e Jesus ressuscita, agora, num corpo ressuscitado, não glorificado, preste atenção. Jesus agora está ressuscitado num corpo, e quando as mulheres chegam, os anjos dizem: mulher, por que procurais entre os mortos aquele que vive? E aí você vai ver que Jesus, no corpo ressuscitado, ele ainda prega, ele ainda anda no meio deles por 43 dias. Jesus, num corpo ressuscitado, não glorificado, mas ressuscitado, Jesus come peixe. Jesus fala para os discípulos que estavam pescando, depois dele ressuscitado: cadê o peixe? Quando eles voltam, está lá Jesus com peixe na brasa. Jesus, com esse corpo agora ressuscitado, tem um furo nas mãos, para deixar claro que é ele, para mostrar a Tomé, mas não tem mais as feridas, não tem mais as dores. Ontem ele estava retalhado, hoje ele está ressuscitado. Jesus, nesse corpo ressuscitado, atravessa paredes, porque os discípulos estavam dentro da casa, fechados, e Jesus aparece no meio deles, no mesmo corpo, os mesmos olhos, o mesmo cabelo, a mesma aparência, porém, ressuscitado. Esse corpo ressuscitado caminha lá no caminho de Emaús, e quando dá o pão para aqueles dois discípulos, os olhos são abertos e eles reconhecem que é Jesus. E Jesus, durante 40 dias, prega, fala que vai preparar lugar. E lá em Atos 1 vai dizer que 500 pessoas aproximadamente. Jesus ressuscitado aparece para aproximadamente 500 pessoas. Estão vendo ele se ascender aos céus. Ei, o corpo ressuscitado, nosso Senhor, está subindo aos céus. E dois anjos escoltando ele. E parece que os dois anjos olham, e a Bíblia diz que os homens estão meio que em êxtase. E eles voltam e batem no ombro desses homens e diz: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que hoje é assunto aos céus, ele vai voltar. Da mesma forma que ele está subindo, ele vai voltar. Permaneça em Jerusalém, permaneça na fé, permaneça com ele. E esses anjos sobem com ele. Você vai entender como a palavra de Deus é perfeita, extraordinária. Deus está nos dando uma aula enquanto nós estamos falando, milagres estão acontecendo, mortos estão ressuscitando nesse momento, espiritualmente falando. Nesse momento, doentes estão sendo curados. Nesse momento, pessoas estão sendo salvas. Nesse momento, o poder dele está chegando até você. E a Bíblia vai dizer que Jesus, agora ascendendo aos céus, Salmos 24, o salmista vai dizer que Jesus, quando ele chega nos portões celestiais, porque os anjos não são onipresentes, eles não estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Os anjos que guardavam esses portões, ou guardam esses portões, não reconhecem Jesus, porque ele subiu aos céus num corpo ressuscitado. Corpo ressuscitado, não glorificado. E quando ele chega nos portões eternos, esses anjos não sabem quem é, não conhecem, não reconhecem. Até porque esses anjos, eles ficam na sua posição desde a eternidade passada. Tem aqueles que guardam o jardim, tem aqueles que ficam cantando santo, santo, santo é o Senhor acima do trono. Está lá em Isaías sobre isso. E lá em Salmos 24 diz que esses anjos que escoltam Jesus, porque os outros que estão lá não reconhecem, esses anjos, eles dizem: abre os portões eternos para que entre o Rei da Glória. E os anjos que estão lá dentro dizem: quem é
esse rei da glória. E os que estão escoltando Jesus diz: esse é o rei da glória, o Senhor das batalhas, poderoso nas batalhas. E os portões abrem e Jesus vai preparar lugar para a gente. Jesus, ele hoje, nesse momento, ele está aparecendo para você. Ele está aparecendo como ele apareceu ressuscitado para 500 pessoas, quem sabe agora, nesse momento, nessa reunião especial, ele está aparecendo para você. Ele está ressuscitando você, Lázaro, que já estava cheirando mal. Ele está voltando, fazendo você voltar a sonhar, você que já tinha perdido os sonhos. Eu disse outro dia que um homem morre não é quando a morte chega, mas é quando o sonho acaba. Porque quando uma pessoa para de sonhar, ela para de viver. Se o meu sonho é chegar naquele teclado, eu posso não chegar no teclado, mas porque o meu sonho é chegar lá, eu já saio do meu lugar. Eu já saio desse lugar, eu não fico parado. Então o homem, ele morre, não é quando a morte chega, e sim quando o sonho acaba. Mas o que eu entendo hoje, nessa pregação, é que Jesus preparou esse momento para aparecer para você que estava com a sua vida sendo um velório, para aparecer para você que os sonhos tinham acabado. O que eu entendo é que Jesus preparou tudo nessa reunião para ressuscitar a sua vida que já estava morta, para curar você que estava doente, para libertar você que estava preso a grilhões. Você vê que Paulo fez chacota da morte. Paulo, em 1 Coríntios 15, lá nos últimos versículos, Paulo está aqui pregando como eu, e eu vejo que a morte chega lá no fim da reunião, e parece que a morte faz assim: Paulo, ó, depois te pego, meu chapa. E Paulo olha e diz assim: ó morte, onde está a tua vitória? Cadê o teu aguilhão, ó morte? Cadê a tua foice que bateu no peito de Jesus e quebrou? Quando alguém falar, mataram Jesus, você diz, mentira, ele se entregou. A morte não pegou ele. A morte não tocou nele. O último inimigo a ser vencido, aniquilado é a morte. E Paulo disse, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ei, nós vencemos a morte. Jesus venceu a morte por nós. A nossa vida não se resume a esta vida, porque nós vencemos a morte. Nós que somos salvos em Jesus, vamos subir, vamos ascender aos céus, vamos estar com Ele. Aí vem outra pregação que outro dia eu falo sobre o corpo glorificado, ou crucificado, ou ressuscitado. Ei, ninguém morre. Ninguém morre com Jesus. Se alguém disse para você que os seus dias estão contados, você vai no enterro desse que falou. Se alguém apontou o dedo para você e disse que os seus dias estão contados, você vai no enterro dessa pessoa. Porque para quem serve a Deus, vamos entender que essa morte sejam os problemas crônicos e antigos. Esses problemas crônicos, antigos, não podem ter vitória sobre você. Não podem ter vitória sobre a sua vida. Você pode ter momentos de agonia, mas porque você ora, porque você busca, Deus te renova, Deus te fortalece, Deus te dá o escape. E no dia que esse corpo morrer e for para o cemitério, voltar ao pó, eu que estou aqui dentro, senão você não ia me enxergar. Se eu estou com Jesus, andando com Jesus, os anjos vão me escoltar, vão me levar para os braços do meu Pai. É o que vai acontecer com você. Mas nesse momento, agora, Jesus vai aparecer na sua vida. Nesse momento, agora, vai acontecer aqui, nessa reunião, com todos nós, o que aconteceu na hora da crucificação. Os mortos ressuscitaram, doentes foram curados, cativos foram libertos,
terremoto aconteceu. Nessa oração haverá um terremoto tal que Deus ele te levanta, te cura, te liberta, te salva. Deus ele te transforma agora. E pasme você, ninguém precisa te lembrar que para ter essas características, para ter essa vida, para ter a vitória sobre a morte, sobre os problemas, ninguém precisa me lembrar que eu tenho que ser dizimista. Ninguém precisa me lembrar que eu tenho que ser fiel a Deus. Ninguém precisa me lembrar que existem situações, momentos, que você vai ter que sacrificar a sua carne. Você vai sacrificar o seu ego, você vai sacrificar o seu eu, você vai sacrificar a sua vontade para fazer a de Deus. Que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua, Senhor. E tem momentos na minha vida e na tua, que o próprio Deus nos chama para fazer sacrifício no altar de oferta. Tem situações que você vivemos, que o próprio Deus nos toca e diz, vem e sacrifica. Vem e fica na minha dependência. Vem, porque eu não te desamparo. E é nessa hora que você tem que ser sensível à voz de Deus. É nessa hora que você tem que entender que o diabo anda te rondando, te cercando para que você seja infiel. O diabo anda te cercando, te rondando para que você saia do contexto reino de Deus, para que você saia da mesa, do altar de Deus. Mas se você colocou ou coloca agora a sua vida no altar, se você decide agora se entregar, se você decide se render, nesse momento há uma ressurreição, nesse momento acontece um terremoto. No momento que eu estou pregando, milagres estão acontecendo. Diferente de você estar esperando a oração, o milagre já está acontecendo. O sobrenatural já está acontecendo. Há uma ebulição dentro do teu peito, no teu ser. Deus, Ele está fazendo de alguns Lázaros que estavam já com o corpo em putrefação, já está restaurando a fé, restaurando a força, restaurando a confiança. E algumas pessoas que estavam dormindo, como a filha de Jairo, parecendo morta, Jesus está acordando, chacoalhando. Outras que estavam no meio do caminho para serem enterradas, Jesus está parando o enterro e está dizendo, levanta. Jesus preparou essa reunião para dizer a você, eu sou a caravana da vida e entro na tua história. E a morte some, desaparece. Cadê a sua vitória, ó morte? Perdeu. Jesus hoje está entrando na tua história com a vida, em todos os aspectos. Então, antes dessa oração, quem sabe, esse mesmo Jesus te toca nesse momento, para você pegar agora uma oferta representando a sua vida. Não é a oferta que eu quero dar, que eu posso, é o que Ele me pede. E às vezes o que Ele pede é aquilo que vai te deixar na dependência dEle. Às vezes a oferta que Ele nos pede é aquilo que vai sangrar, é aquilo que representa a nossa vida, o nosso sangue. Mas é isso que nos mantém vivos, é isso que nos mantém vitoriosos e aptos para alcançar as promessas. Para alguém aqui, Deus está pedindo aquilo que é o chão dos pés. Está pedindo aquilo que você não poderia dar. E Ele está dizendo, deixa de contar com isso aí e conta comigo. Conta com a minha palavra. Para uma pessoa pode ser 1.000 ou mais, 10.000 ou mais, 100.000 ou mais. Para uma outra pode ser R$100, R$50, R$20. Mas tem que ser aquilo que é o teu sangue. Para outros aqui que são dizimistas, ou que estão firmando um pacto, um voto de serem fiéis, de serem dizimistas, de honrarem a Deus nesse altar, de serem colunas nesse altar, pega o seu dízimo agora, separa agora o seu dízimo, separa agora a sua oferta de sangue. Eu vou colocar as contas da igreja Hospital da Alma, você faz um print agora, e terminando a oração, você transfere e manda o comprovante no nosso WhatsApp para apresentarmos a Deus. Mas é você que está aí chorando. É você que durante essa palavra, durante essa pregação, em alguns momentos, Deus te moveu no espírito. Deus, Ele te sacudiu. Deus, Ele disse, é com você.
Deus, durante essa pregação, Ele te ressuscitou, Ele te levantou. Durante essa pregação, Ele te salvou, Ele te libertou, te renovou. Você que veio aqui para a oração individual, você vai pegar agora a sua oferta, você vai pegar o seu dízimo, você vai pegar os seus votos, e você vai apresentar a Deus. Você vai dar e vai receber, vai plantar e vai colher. Mas uma coisa eu sei, Deus preparou essa reunião para fazer a obra completa na sua vida, para mudar a sua história, para mudar mente e coração. Deus preparou essa reunião para acabar com o luto. Quando eu coloquei o título dessa reunião, Fim do Luto, é porque Ele disse: o sol não mais vai se pôr, a lua não vai mais minguar na tua vida, e os dias do teu luto findarão, vão acabar. A tristeza vai acabar, sofrimento vai acabar. Então pega aí a sua oferta agora. Se você está aqui para a reunião, oração individual, coloca aqui no gasofilácio, passa o cartão, faz o que Deus está te tocando. Você que está aí na sua casa, pela internet, e Deus te toca para você fazer o seu dízimo agora, para você dar uma oferta de sangue agora. Faça isso agora, independente de placa de igreja. Seja maduro e sensível à voz de Deus. Você é a igreja de Jesus, nós somos a igreja de Jesus. Aprenda a se submeter à voz dEle, à palavra dEle. Aprenda a se entregar, a se render a Ele. Então você que está aí pela internet, transfere agora seu dízimo, sua oferta, manda aí no nosso WhatsApp o comprovante para a gente apresentar a Deus. E como eu já falei, né, se eu estou em casa, eu tenho R$100 aqui no bolso para dar, Deus me toca para dar de oferta, e eu não tenho como transferir, mas eu tenho aqui o meu amigo, eu tenho um vizinho, que ele pode transferir, então eu peço para ele transferir para a conta da igreja, eu dou o valor para ele, e ele me manda aqui o comprovante para eu enviar. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Essa é a realidade.